inglês de Donald Trump, atual candidato à presidência dos Estados Unidos? O que se destaca no seu sotaque e no seu estilo de comunicação? Eu sou a Karina Fragoso, professora de inglês e doutora em linguística, e analisei diferentes pontos da fala de Trump pra gente comentar juntos. Lembrando que esse não é um vídeo sobre política, e sim sobre linguagem e comunicação. Por isso, seja gentil nos comentários. Donald Trump cresceu no bairro do Queens, em Nova York, e viveu na Big Apple por grande parte da sua vida. Vamos então começar analisando o sotaque de Nova York e como ele se manifesta nas falas de Trump. O sotaque de Nova York é difícil de definir, já que não existe um único sotaque nessa que é uma cidade imensa, cheia de imigrantes e diversidade cultural. Mas é possível sim apontar algumas particularidades desse sotaque. Primeiro é o apagamento do R em posição de final de sílaba. Palavras como car, com esse R retroflexo bem marcado, muitas vezes são pronunciadas como ka. Hair é pronunciada como hair e order pronunciada como order. E isso varia na fala de Trump. Às vezes o R é bem claro e às vezes não. Quero que você observe a forma que ele pronuncia a palavra familiar no último debate presidencial. Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? Você percebeu como esse R não foi pronunciado assim? Familiar. Bem marcado? Vamos ver de novo. Does that sound familiar? Foi bem mais suave, né? Perceba agora como ele pronuncia o R nas palavras liars, after e over nessa fala da campanha de 2016. All of these liars will be sued after the election is over. Perceba como esse R não é pronunciado como liars, after, over, e sim apagado ou pronunciado de forma mais suave. E é interessante notar que também não é igual à forma que os britânicos pronunciariam essas palavras. After, over, é algo intermediário ali no meio. All of these liars will be sued after the election is over. Um segundo aspecto mais geral do sotaque de Nova York é a substituição dos sons de th e the por t e da. O som de TH desvozeado, como em think, vira think. E o som de TH vozeado, como em this, vira this. Veja como Trump pronuncia that's enough como that's enough no trecho a seguir. That's enough. That's Mr. enough. President, I That's was going enough. to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me. Entretanto, essa substituição não é categórica, ou seja, ela não acontece sempre na fala do Trump. Eu quero que você veja agora como ele pronuncia claramente the e the em the answer e nothing nesse trecho agora. And the answer is, I have really nothing better to do. And the answer is, I have really nothing better to do. Trump tende a usar um tom autoritário, às vezes até um pouco agressivo, principalmente para se dirigir a veículos de comunicação da imprensa que defendem ideias contrárias às dele e aos seus oponentes, claro. Ele frequentemente eleva o tom em pontos de ênfase e usa pausas estratégicas para dar peso às suas afirmações, o que ajuda a manter a atenção do público também. Jim, I'm sorry. You're fired. Get out of here. Quais são as suas estratégias de conexão com o povo, com o público? É interessante observar que nos comícios o Trump ele tende a se alimentar das respostas do público. Ele ajusta o tom e o conteúdo do discurso conforme as reações da plateia, o que cria uma atmosfera de interação constante. E ele faz perguntas retóricas e responde essas perguntas como se estivesse realmente respondendo a cada pergunta de cada pessoa que está ali na plateia. Outro fato importante é que ele costuma se posicionar como um outsider, ou seja, alguém que não faz parte do sistema político tradicional, já que ele, antes de tudo, é um empresário. E com essa retórica, ele busca se mostrar como uma alternativa aos políticos tradicionais, usando a oposição de nós, ou seja, o povo, contra
eles, as elites políticas e a mídia. E ele parece não ter medo nenhum de falar o que pensa. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. We have losers. We have losers. They're losers. They're just losers. We have very stupid people. Outro fator de conexão com as pessoas é o uso de humor, sarcasmo e às vezes até zombarias para manter o público engajado. E isso ajuda a quebrar a formalidade desses discursos e trazer uma conexão ainda maior com os seus apoiadores, como quando ele zombou do fato do ex-secretário de energia Rick Perry estar usando óculos para parecer mais inteligente. He put glasses on so people will think he's smart. And it just doesn't work. Com relação ao vocabulário, Trump costuma usar frases simples, diretas, frases mais curtas e sempre com um tom muito mais informal, buscando se comunicar com pessoas comuns. Ele evita jargões complexos e um tom mais acadêmico, optando por palavras de uso cotidiano e que são fáceis de entender pela maioria da população. A linguista Jennifer Sclafani, que estudou a fala de Trump por 2 anos na Georgetown University, destaca que essa simplicidade na fala é o que realmente traz as suas ideias para perto do público, porque, segundo ela, é como se a gente estivesse conversando com um membro da nossa família, uma pessoa comum, e não com alguém super estudado e com vocabulário super rebuscado. Interesting to me linguistically because he speaks like everybody else. Uma característica bem importante é o uso de repetição. Ele usa frequentemente as mesmas palavras para dar ênfase às ideias dele. Então, palavras como tremendous, great, huge, win estão sempre nos discursos de Trump. Essa repetição serve como uma forma de reforçar suas ideias e, além da repetição, ele usa muitos superlativos, como, por exemplo, the best, the greatest e o famoso nobody does it better, que ajudam a passar essa ideia de domínio, né? E eu até anotei alguns exemplos de frases que foram ditas pelo Trump ao longo da história, ao longo de sua carreira política e que usam essa estratégia do nobody does it better. Algumas frases de Trump. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. There's nobody that respects women more than I do. Nobody knows the system better than me. Nobody is stronger than me. Nobody's stronger than me. There's nobody bigger or better at the military than I am. E dentre as expressões repetidas na fala de Trump, a linguista que eu mencionei antes destaca o uso de believe me, acredite. Ele usa esse believe me tanto no começo quanto no final de frases para fazer com que as pessoas parem e foquem, prestem realmente atenção naquilo que ele está falando. E segundo a linguista, esse tipo de frase pode ser muito útil para que você consiga prender a atenção das pessoas em pontos de destaque de um discurso mais longo. And the world is going to respect us again, believe me. De acordo com os seus oponentes, entretanto, o uso exagerado dessa frase, desse believe me, acredite, pode estar escondendo, na verdade, uma mentira ou uma fala sem evidências, como nesse comentário que eu achei em um dos vídeos que eu usei como referência. A frase believe me geralmente significa agora vem uma mentira ou eu não tenho nenhuma evidência. E nem todo mundo acha que esse jeito informal de falar seja algo positivo. Um outro linguista chamado John McWhorter, da Columbia University, acredita que Trump usa o vocabulário de um adolescente e deveria polir melhor a sua fala como presidente dos Estados Unidos. Olha só o que ele diz. Mesmo em sociedades indígenas, onde não há leitura e escrita, há maneiras altas e baixas de falar. O chefe da tribo simplesmente não se levanta e fala o que vier à cabeça. O nosso faz isso. Isso foi dito há alguns anos, quando Trump ainda era presidente. E as referências que eu usei estão todas aqui na descrição do vídeo, mas eu vou mandar mais alguns vídeos separadinhos e organizados para os membros do canal. Se você quiser se tornar um membro do English in Brazil, o link também está aqui na descrição. Continuando, como muitos políticos, o Trump frequentemente se refere a si mesmo usando a terceira pessoa. Ou seja, como se eu falasse, por exemplo, a Karina Fragoso acredita no poder da educação, em vez de eu acredito no poder da educação. There is nobody that feels stronger about the intelligence community and the CIA than Donald Trump.
Então, de modo geral, a comunicação do Trump se baseia no uso de palavras simples, de um discurso informal, às vezes com um tom mais autoritário e uma conexão emocional muito forte com o público, gerando sentimentos de nostalgia, de vitória, ou às vezes até um pouco de medo. Mas eu quero saber o que você acha sobre esse estilo de comunicação. E lembre-se, seja gentil nos comentários e assista também a esse vídeo aqui, em que eu explico por que a Kamala Harris tem sido chamada de brat e o que significa essa palavra. Se inscreve no English in Brazil and I'll see you next video.